Bom, nossa aula aí, a nossa última aula dentro da disciplina de manutenção, nós falamos sobre manutenção preventiva, né? Sobre planos de manutenção preventiva. É de grande importância dentro da manutenção, dentro dos planos de manutenção, o conhecimento, a maneira correta de executar e o bom domínio sobre a questão da lubrificação. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Todo bom plano de manutenção, está contido nele um bom plano de lubrificação. Tá? Então, quando a empresa ela tem um planejamento de manutenção, um plano de manutenção preventivo, e esse de alguma forma ele é falho, essa falha pode estar associada com a questão da lubrificação. Tá? Bom, por que falar sobre lubrificação dentro da manutenção industrial, dentro dos planos de manutenção preventiva, corretiva também, mas principalmente preventivo, né? Já que a lubrificação ela vai prevenir, retardar o desgaste, ela não vai corrigir o desgaste, né? Então a questão da lubrificação ela age entre duas superfícies. A gente pode pegar como, por exemplo, um par de engrenagens, né? Então as engrenagens ali, uma executa o trabalho relativo com a outra, tá? Então há um contato muito severo da superfície de dos dentes, quando é feita a transmissão de movimento. Esse contato, esse atrito, ele é minimizado com a adição, com a presença de um terceiro elemento. Então a gente tem duas superfícies em contato e tem um terceiro elemento ali que vai reduzir o atrito. Tá? Esse terceiro elemento é um produto que vai lubrificar as duas superfícies de modo a minimizar o atrito, a retardar o desgaste, a prevenir o desgaste prematuro e a vida útil curta do componente. Tá? Então a lubrificação ela atua nesse sentido. Aqui a gente tem um conjunto mecânico, né? Uma engrenagem de bronze e um pinhão aqui de aço, uma rosca sem fim, né? Então esses dois componentes eles executam um trabalho relativo a uma transmissão de movimento, né? Aqui no eixo desse pinhão vai acoplado o motor, na hora que esse pinhão gira, ele faz girar a engrenagem, né? Então isso aqui é uma transmissão de movimento. É notório que há um contato muito intenso entre a superfície do filete da rosca e a cavidade do dente aqui, né? Ou seja, a superfície do dente ela é intensamente atritada com a superfície do filete da rosca, tá? E o óleo lubrificante ele vem para minimizar o atrito, retardando esse desgaste ou fazendo a prevenção desse desgaste, para que esse componente, esse conjunto mecânico aqui possa trabalhar no máximo da sua vida útil. Tá? Então o plano de lubrificação é um documento, né? Então toda vez que se planeja isso deve ser colocado em um documento, né? Então o plano de lubrificação ele se traduz em termos práticos num documento que depois vai ser seguido em ações para manter a saúde dos ativos em relação à sua lubrificação. Então todos os pontos, todos os conjuntos, os componentes aí, né, que tem um trabalho de superfície relativa, e esse trabalho, esse atrito, ele deve ser minimizado com algum produto lubrificante. Tá? Então aqui fala que é um dos documentos que compõe a carteira dos planos de manutenção dos equipamentos. Então, de novo, todo bom plano de manutenção ele é composto, além de outros itens, né, outras informações essenciais, ele é a questão da lubrificação. Tá? Então ela é de suma importância aí dentro dos planos de manutenção. Tá? Essa imagem ela mostra a importância da manutenção. Então a gente tem aqui, por exemplo, falha de rolamento. Tá? Então 53% aí das falhas, isso em média, né,
de rolamento estão associadas à questão da lubrificação ou por uma lubrificação inadequada. Nós vamos ver alguns aspectos que tornam essa lubrificação inadequada, essencialmente o lubrificante, o tipo de lubrificante, o volume e a frequência, e aqui a questão da contaminação, tá? Que também está associada ao lubrificante, ou seja, se está bem lubrificado, a lubrificação ela impede a contaminação, ou pelo menos minimiza, tá? Então, e esse tipo de falha por contaminação também tem relação com a questão aí das falhas em rolamento, tá? E isso altera aí os indicadores de manutenção, por exemplo, a disponibilidade e a confiabilidade do equipamento, tá? Ou seja, quanto maior o número de falhas associadas à lubrificação ou outras causas, isso diminui esses dois indicadores, que é a disponibilidade e a confiabilidade do equipamento, tá? Então, aqui fala que de cada 10 rolamentos, isso a gente viu no último slide, de cada 10 rolamentos, 5 falha, os modos de falha estão associados aí à lubrificação, ou seja, se for dada a devida atenção dentro dos planos de manutenção à questão da lubrificação, esses números eles podem ser diminuídos, né? E o número de falhas também são diminuídos aproveitando-se o máximo da vida útil de rolamento, que muitos aí, né, todos sabem que rolamentos são componentes mecânicos críticos na manutenção de um determinado equipamento, tá? As principais falhas, então, pode ser usado o lubrificante incorreto para uma determinada aplicação. Por exemplo, o adequado é óleo e coloca-se graxa, ou vice-versa, de uma forma bem básica, tá? A quantidade incorreta, seja em excesso ou seja em falta, tá? Muito lubrificante é tão grave quanto pouco lubrificante. Então isso denota que há uma quantidade correta, né? Então a gente consegue perceber que não adianta colocar muito e não adianta não colocar, né? De qualquer forma é uma falha, então deve-se colocar a quantidade correta, tá? A frequência, de quanto em quanto tempo que vai ser feita a lubrificação, isso também compromete, tá? Pode ser feito em uma frequência maior ou menor do que aquela adequada. A definição incorreta ou incompleta dos pontos, depois nós vamos falar o que é ponto de lubrificação, que nada mais é do que a região do equipamento, né, que vai receber o lubrificante. Aqui pode estar associado às falhas falta de procedimento de segurança e falta de procedimento básico de lubrificação, por exemplo, limpeza, preparação dos recipientes aí que vai receber o lubrificante para ser colocado lá no ponto de lubrificação. Então tudo isso aqui também está associado com as causas de falha, tá? Então, de maneira bem sintética, né, uma atividade de lubrificação só poderá ser correta quando o ponto recebe o lubrificante correto, na quantidade correta, na frequência correta, tá? Então, o lubrificante correto é a especificação correta. Então, esse lubrificante é o adequado para essa aplicação. O volume, a quantidade, né? Nem muito nem pouco. A quantidade correta na frequência. De quanto em quanto tempo? Uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez a cada 6 meses? Então, isso aqui está relacionado com a frequência, tá? Então, aqui, um ponto só recebe o lubrificante correto quando a especificação do fabricante estiver correta, tá? Então, por mais que o fabricante especificou, ele pode errar, né? É lógico que é feito de tudo aí, né? Pelo menos pensa-se que é feito de tudo aí para que isso não ocorra, mas pode acontecer. Isso deve ser averiguado e isso pode comprometer ali a questão da especificação do lubrificante. A qualidade não for controlada, tá? Então tem lubrificantes que tem uma qualidade maior, outro tem uma qualidade menor. Basta ver quando a gente vai trocar, por exemplo, o óleo do carro ou da moto, tem o óleo que custa 1/3 do valor de um outro óleo, ou seja, está relacionado com a qualidade, tá? Assim como qualquer outro produto. Não houver erros de aplicação, então a forma correta de aplicar o lubrificante, o produto em uso for o adequado, então se
foi especificado o correto, mas está usando o correto, então isso aqui deve haver uma certa intimidade entre o que é especificado e o que de fato é usado, tá? E o sistema de manuseio, tá? Então isso aqui está relacionado com a contaminação, por exemplo. Se não é armazenado de uma forma correta, esse lubrificante pode ser contaminado, por exemplo, tambor de graxa, recipiente de graxa ou de óleo que fica mal fechado e é contaminado com umidade do ar, com poeiras, fagulhas e assim por diante, tá? Então isso está relacionado com a qualidade do lubrificante. O volume, né? Então, ou seja, a quantidade correta aqui. O lubrificador estiver habilitado e capacitado, então não basta fazer uma programação de uma quantidade correta, sendo que a pessoa que vai executar não faz de uma forma correta, tá? Então isso está relacionado com a capacitação, né, do mantenedor. Os sistemas centralizados estiverem corretamente projetados. Tá? Sistemas centralizados são sistemas que faz a lubrificação de vários pontos de uma forma semi-automatizada, vamos dizer assim. Tá? Então isso deve ser projetado corretamente, senão ele vai fornecer uma quantidade em excesso ou em falta, mantido e regulado. Tá? Então, se não estiver regulado corretamente, também não vai fazer ali a inserção do lubrificante no ponto de uma quantidade correta, né? Os procedimentos de execução for bem elaborado, implantado e obedecido, isso está relacionado aqui com essa capacidade aí, uma equipe bem treinada para poder atender aquilo que foi programado, né, pelo PCM, pelo setor que vai fazer o planejamento, e houver uma inspeção regular e permanente dos reservatórios. Então, alguns sistemas de lubrificação, eles têm um reservatório, né, e esse reservatório ele abastece o ponto. Tá? Então, se o reservatório está em falta ou tem algum tipo de vazamento, ele não vai fornecer a quantidade adequada, isso pode comprometer o volume. Com relação à frequência, se houver um programa para execução, tá? Então tem que haver uma programação, não adianta querer fazer isso no olho ou né, de acordo com a experiência. Isso deve ser feito todo ali uma programação, né, de quanto em quanto tempo que vai ser feita a lubrificação, a troca da lubrificante, a relubrificação e assim por diante. Os períodos, né, então esses períodos devem estar corretos, depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso mais lá na frente, como que determina. As recomendações do fabricante estiver correta, né, no manual de manutenção ou de operação do fabricante do equipamento, ele vem ali com as recomendações, né? Que nem, por exemplo, o carro, você compra um carro lá no manual, é especificado com relação à quilometragem de quanto em quanto tempo tem que ser trocado o óleo do motor do carro, por exemplo, tá? Ou até mesmo em tempo, né? Se a quilometragem não for atendida, mas for atendida em um determinado tempo aqui, um ano, sei lá, não sei exatamente qual é o tempo aqui, mas então aqui essa frequência ela é atrelada à quilometragem ou ao tempo do lubrificante. Isso deve ser trocado de acordo com o que está estabelecido no manual do fabricante do veículo, por exemplo, ou de um equipamento industrial. Tá? E o sistema centralizado estiver corretamente regulado. Então, se está desregulado, fornece o lubrificante numa frequência incorreta, diferente daquela que foi feita a programação. Tá? Então, aqui, como fazer um plano de lubrificação, né? Então a empresa ela faz lubrificação de uma forma muito aleatória, sem nenhum planejamento, sem nenhum fundamento, né, bem estabelecido, né? Então, como que a gente começa a fazer um plano de lubrificação? Então, aqui tem seis passos aqui, né? Primeiro, nós vamos elaborar uma árvore estrutural de ativos em 8 níveis. Então, aqui, primeiro pega a empresa como um todo até chegar lá no ponto que vai receber o lubrificante, vai mapear todos os pontos de lubrificação, vai definir os lubrificantes, a princípio de uma forma básica, óleo, graxa e sistema hidráulico, depois vai determinar a quantidade, a frequência e algumas atividades complementares aqui, por exemplo, capacitação de equipe de lubrificação. Tá? Então aqui o primeiro passo
a elaboração da árvore de ativo, a gente tem a planta, depois essa planta ela tem uma área, uma sub-área, nessa sub-área tem uma linha, que é uma dessas linhas aqui de montagem ou de produção. Essa linha ela tem um equipamento, que é esse robô, que tem 2 nessa linha. Então, nesse robô vai ter um conjunto, que é esse sistema de acionamento aqui do robô. Nesse sistema de acionamento tem um motor, nesse motor tem 2 rolamentos, ou seja, você viu a empresa aqui do alto. Aí você foi desmembrando, foi aumentando o zoom aí até chegar lá no rolamentinho do motor que vai receber o lubrificante. Tá? Então, qual que é o objeto de interesse no plano de lubrificação? É esse rolamento aqui. Tá? Aqui está só descrito a imagem anterior. Então, a planta é uma indústria cimenteira. O componente que vai receber o lubrificante é um dos rolamentos do motor 6309. Tá? Então, aqui, o passo 2 vai mapear todos os pontos de lubrificação. Então, fez a árvore ali de ativos. Agora vai mapear todos os pontos. Alguns exemplos de pontos de lubrificação, tá? Rolamento, acoplamento, cabo de aço, corrente, né? Corrente acho que é bem óbvio, né? Bicicleta, na moto, a gente consegue ver que a lubrificação ela é extremamente necessária para a vida útil ali do conjunto, tá? E outros componentes aqui que recebem lubrificação, exemplos de componentes que são lubrificados. Depois vai planilhar todos os pontos encontrados, dividindo em três categorias básicas: graxa, óleo e sistema hidráulico. Tá? Isso vai ser colocado numa planilha, pode ser feito no Excel ou num software aí de planejamento de manutenção. Então vai ser um ponto que é lubrificado, vai ser pontos lubrificados com graxa, pontos lubrificados com óleo e sistema hidráulico. Tá? Então aqui é LCO, lubrificado com óleo. Tem um errinho aqui, vocês entende que aqui é um óleo, tá? E sistema hidráulico. O passo 3 vai selecionar os lubrificantes, tá? Então, aí aqui quantifica 358 pontos com graxa, 152 com óleo e 12 sistema hidráulico, tá? Vai falar um pouquinho do que é graxa aqui, tá? Então, primeiro, a hora que faz o levantamento, começa selecionando o que tem o maior número aqui de pontos, que é de graxa. Tá? Então, 358 pontos na indústria vai receber a graxa, ou seja, na onde a graxa vai ser aplicada de fato. Tá? Uma definição fala que graxa é um lubrificante semissólido, ou seja, não é nem líquido nem sólido, né? Tá? Tem dupla característica ali, né? Uma substância pastosa, uma determinada consistência. E ela é composto de óleo, um espessante e um aditivo para melhorar certas propriedades do óleo. Tá? Então aqui a gente tem, né, dentro de uma determinada porção de graxa, 90% dessa porção é óleo, 7% é um sabão metálico ou um não sabão, que é o espessante, como se fosse uma espuma, né? Na sequência vai descrever isso, e o aditivo, tá? Substância química que melhora certas propriedades da graxa no caso, né? Então, aqui 90%, o espessante aqui fala como se fosse uma esponja, né? Que absorve o óleo. Aqui no caso do rolamento, quando o rolamento começa a trabalhar, começa a rotacionar, ele vai aquecer, o óleo solta daquela esponja e faz a lubrificação, tá? É lógico que isso numa escala microscópica, né? A gente não consegue visualizar, constatar isso a olho nu, tá? E os aditivos melhoram algumas propriedades, como a questão da corrosão, da oxidação, né, da superfície que está sendo usada, né, do metal que vai ser aplicado, aumenta ali a capacidade de resistir ao desgaste e assim por diante, tá? A graxa ela é caracterizada por um número, que é esse NLGI, tá? Isso através de uma norma, né, fundamentado por norma, e esse número que é determinado por essa sigla é baseado num ensaio, que é o que está na sequência aqui, ó. Então a gente tem a graxa 000, que é uma graxa bem fluida, né, extremamente fluida, ou seja, bem assim, tendendo às características de um óleo, de um fluido e um lubrificante mesmo. E tem aquela graxa que ela tem um número NLGI, especificado pela norma DIN 51818,
Número 6, por exemplo, que é uma graxa extremamente dura. Então todos os fabricantes seguem essa especificação de norma, tá? Aqui os valores de penetração, que é feito um ensaio para poder determinar essa viscosidade, né? Ou seja, quanto mais dura a graxa, menos é a penetração no ensaio, maior é o número de mLGI, tá? Aqui, para selecionar o lubrificante, a gente tem que levar em consideração aí que são basicamente dois tipos, né? Tem um terceiro tipo de óleo lubrificante, que é ele é composto por característica sintético e mineral, mas basicamente a gente tem fluido mineral e fluido sintético, tá? Algumas propriedades, a viscosidade, o índice de viscosidade, aqui características com relação à oxidação e corrosão e o ponto de fulgor do óleo, tá? Aqui nós vamos ver como que determina a viscosidade para engrenagens, né? A viscosidade do óleo para ser usado em engrenagens. Então a norma DIN 51509 ela estabelece algumas formulinhas aqui para a gente poder usar e depois consultar os valores encontrados lá num gráfico, tá? Então a gente tem aqui essa relação KSV, que é encontrado de acordo com essas grandezas que faz parte, são características ali das engrenagens, né? Engrenagem de dente reto, engrenagem cônica e aqui engrenagem helicoidal, tá? Então o V velocidade periférica, o FT força tangencial ou força periférica aqui, né? O B é a largura da engrenagem, o D1 diâmetro de referência, as unidades de medida para isso, né? Aqui o é uma relação, né, de número de dentes de Z2 para Z1, sendo Z2 menor do que Z1, maior do que Z1, desculpa. Aqui um K, que é um fator de aplicação, um KA, um ZH, que é um fator de distribuição, e aqui um ZE, que é um raio de contato. Então tudo isso aqui são características fornecidas pelo projeto, né, do equipamento, que a gente usa para poder determinar esse KS sobre V, para em seguida, já vou mostrar, para determinar a viscosidade. Engrenagem helicoidal, né, também algumas informações relacionadas aqui ao conjunto, né? Então a gente tem aqui um torque, por exemplo, aqui o torque da engrenagem 2, é dado em Nm, tem aqui uma distância entre centro, tem aqui uma velocidade periférica e tem um fator de aplicação, que é esse Ka. Isso também vai dar um Ks sobre V. Exemplificando isso, né? Então, por exemplo, aqui, se ao calcular o fator de carga de uma engrenagem de dente reto, o valor do Ks sobre V foi de 5, a gente vem aqui nesse gráfico e determina qual é a viscosidade. Então vem aqui 5, vai até lá na curva, toca na curva e vai até o eixo Y aqui, que é onde é expresso a viscosidade nominal. Aqui, por exemplo, 150 CST, ou 150 milímetro ao quadrado por segundo, né? Então isso aqui é a viscosidade nominal, é a viscosidade do óleo que o óleo deve ter para essa aplicação, de acordo com aquelas características vistas anteriormente. Para o mesmo KS sobre V de 5 para a engrenagem helicoidal, há uma necessidade de uma viscosidade bem maior. Por exemplo, aqui 5 vai dar uma viscosidade de 400, tá? Para dente reto foi de 150. Só para exemplificar. Aqui, com relação à quantidade, então ali determinamos a viscosidade do óleo. Aqui o passo 4 ele vai tratar da quantidade, né, ou seja, o volume. Então, duas fotos, a gente vê que aqui o equipamento, né, ele fica comprometido, ele é levado a uma manutenção desnecessária em função do excesso de lubrificante. Tá? Então aqui a graxa que era para ser colocada só no rolamento foi colocada em toda a parte interna do motor, isso é prejudicial, tá? Essa quantidade ela pode ser determinada por uma formulinha bem simples. Você vai pegar 0,05, multiplicar pela largura do rolamento, que é a medida B, e multiplicar pelo diâmetro interno, que é esse D aqui, ó.
largura B e diâmetro interno, isso é estabelecido por norma de acordo com o código do rolamento. Na hora de calcular essa quantidade, que é dada em peso, né? Então é volume, mas depois você vai determinar qual é o peso que atende a um determinado volume. Aqui no exemplo deu 11,2 gramas de graxa. Esse equipamento é um dosador, não tendo isso pode fazer a pesagem da graxa, por exemplo, numa balança, tá? Na hora de determinar a quantidade. No caso do óleo lubrificante hidráulico, né, a quantidade para ser aplicada deve estar exposta no manual de manutenção do equipamento. Para máquinas, por exemplo, a quantidade de óleo ela é determinada pelo visor. Então, lá no compartimento que recebe o óleo, por exemplo, de um torno mecânico, você vai ver que tem lá um visor de óleo, ou seja, você tem que estar vendo o óleo ali na metade do visor, mais ou menos, né? Se tiver para cima, significa que está em excesso. Se você não vê óleo no visor, significa que está em falta. Tá? A frequência, que é o passo 5, para lubrificação e troca de lubrificante, aqui como exemplo de um motor elétrico, né? Lá da relubrificação do rolamento de um motor elétrico, conforme nós vimos ali na sequência já vista, né? Então a gente tem que levar em consideração alguns fatores: a velocidade de trabalho, a rotação, temperatura deve ser convertida para Fahrenheit, a potência do motor em HP, se é um motor que trabalha em regime contínuo ou reserva, e o tipo de acoplamento desse motor, se é direto ou se é por correia. Então a gente vem aqui, o tempo é determinado por esse produto aqui, né, essa equação. Então a gente tem um fator K, esse fator K é o produto da multiplicação desses fatores de correção. Então a gente tem aqui, ó, qual que é a temperatura, aí deve ser convertida conforme eu já falei, tá? Então se está aí entre 150 e 175 Fahrenheit, o fator de correção é 0,5, né? Então pega todos esses fatores, isso vai levar em consideração a vibração, a posição, se está na diagonal, se é a 45 graus, né, inclinado, se está na horizontal ou na vertical, o tipo de rolamento, se é rolamento de esfera, de rolo cilindro ou de rolo cônico. Então, verifica-se essas características aqui do rolamento, joga isso dentro dessa multiplicação, isso vai ser o fator K. Esse fator vai multiplicar aqui esse valor de 14 milhões, né, dividido pela rotação, vezes o diâmetro interno do rolamento elevado a 0,5, menos 4 vezes o diâmetro interno, tá? Aqui o B aqui é um Dzinho, é o diâmetro interno, tá? Do rolamento, e não B, que é a largura. Aqui a periodicidade do óleo, ela pode ser determinada através de análise em laboratório. Tem equipamentos que é uma quantidade pequena, não há tanto problema em termos econômicos se o fluido for trocado antes da hora, por exemplo, se ele ainda estiver em boas condições. Mas e, por exemplo, um equipamento que vai 1000 litros de óleo, né? Então, você vai trocar 1000 litros de óleo sem saber se o óleo está bom ou está ruim. Então, você retira uma pequena amostra, faz uma análise em laboratório e vê se esse óleo tem condições de ser usado ou não, tá? E os períodos para troca também pode ser atrelado à temperatura de trabalho em função do tempo, que é nessa tabela aqui. Então a gente tem aqui óleo mineral, dois tipos de óleo sintético, né? Então aqui, por exemplo, para uma temperatura de 100 graus Celsius, se o equipamento usa o óleo mineral, 100 graus Celsius vem até aqui, desce até aqui em torno aí de 1.500 horas, 1.300 horas de trabalho, deve ser feita a substituição do óleo, tá bom? Então foi aí uma aula até rápida sobre lubrificação, né? Não temos aí o objetivo de aprofundar em nenhum desses aspectos abordados, mas conseguir fornecer uma visão ampla a respeito da lubrificação e, o mais importante, da importância da lubrificação minimamente correta para o sucesso dos planos de manutenção. Ok? Um abraço a todos.